Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO na Impulse e nessa edição eu estou com o Renato Grau, especialista em transformação digital, inovação e futurismo e cofundador, junto com a indústria Marta Gabriel, do podcast, e na verdade é uma plataforma ali, né, de inovação, que é a Trend News. Renato, é um prazer recebê-lo no podcast. Como você está e de qual cidade você está falando neste momento? Muito obrigado, Márcio. Prazer estar aqui com vocês. Estou falando de São Paulo, a cidade que é um heavy metal o tempo todo, mas que eu adoro. Bacana, bacana. Excelente. A gente está aí a basicamente 1.200 quilômetros de distância. Eu estou em Anápolis, eu estou aqui em Goiás, uma cidade entre Goiânia e Brasília. Passei muito Estra... por aí a minha infância, Ah, assim, indo para a pousada do Rio Quente, opa, então você sabe, passava por aí. você conhece um dos melhores lugares de Goiás, especialmente a Pousada, é um lugar incrível. Para você Sim. que não está nos ouvindo aí e não conhece, coloque no seu roteiro. No Brasil, eu acho que deve estar aí em qualquer lista entre os top 10. Por mais que a gente tenha muitos lugares incríveis, mas a Pousada é um desses, né? Só não pode mais buscar por pousada, né? Rio Quente Resorts. A gente Exatamente. que vai lá desde pequeno ainda fala pousada, mas Exato. Eu tenho fotos de lá de muito pequeno e vi essa transformação, né, de um grupo estrangeiro comprando, adquirindo ali, transformando, elevando o nível ainda do lugar. você sabe que não tem grupo estrangeiro comprando, não. Sério? Então Não, me são os corrija, por mesmos favor. dois acionistas, continuam lá, teve aporte ali, mas o controle acionário continua os mesmos acionistas originais. Surpresa, então. É. No ao vivo aqui. Que bacana, porque eu tinha essa informação, mas acredito muito na sua mesmo, porque, assim, mantiveram, tem muita da consistência dos princípios lá do início, né, Sim. de 20, 30, 40 anos atrás ali, e mais um fortalecimento enorme da marca, branding e tudo mais, que eles cresceram absurdamente. Assim, é Mas um é lógico polo que teve injeção de capital, precisou para estrangeiro. pôr aquela Uhum. estrutura absurda, né? Absurda e que é um ponto de visita não só brasileiro, né? Mas o que você vê muito ali são pessoas de fora mesmo, do exterior, vindo direto para que não é nem Caldas Novas, né? É uma cidade ao lado de Caldas ali, o Rio E foi Quente. emancipada, né? Naquele tempo era lá, era Caldas Novas e aí virou município do Rio Quente, é isso mesmo. Exatamente, onde tem o aeroporto da região e tudo mais. Sim. Renato, já encontramos aqui várias conexões, mas eu queria ouvir um pouquinho da sua jornada, para que todo mundo também, quem ainda não te conhece, pudesse te conhecer. Quais caminhos te levam, de fato, à criação do Trend News, a essa plataforma de inovação, de futurismo e de muito conteúdo que vocês têm criado, né, nos últimos anos? Bom, na verdade, faz parte de uma jornada, né? Aliás, eu gosto da palavra jornada e já passando dos 50, jornada representa bem a minha vida. E é mais uma etapa na jornada. Eu, desde a faculdade de engenharia, eu abandonei o emprego numa multinacional para empreender com tecnologia e empreendo a vida inteira. E dentro desse conceito, sempre fui apaixonado por tecnologia, por inovação. Então, quando começou, ainda era informática, depois virou TI, agora transformação digital, porque a gente vai vendo cada vez mais a tecnologia ela permeando os negócios. Então, realmente, transformação digital representa muito mais o que a tecnologia significa hoje para os negócios e para o mundo, né? E o Trends News veio dentro desta jornada de transformação digital, aliás, num impulso que muitas empresas do mundo iniciaram a jornada de transformação digital deles por causa da pandemia. Não foi pelo amor, foi pela dor. E o Trends News, todo mundo em casa, eu e a querida Marta Gabriel, para quem não conhece, siga, compre livros e consuma os conteúdos dela. Resolvemos abrir uma sala na rede de áudio Clubhouse. Vamos Bacana. abrir uma sala lá, Marta, falar de transformação digital? Vamos abrir. Abrimos uma sala e essa sala
continuou até hoje. A gente tornou essa sala semanal, e aí a gente trouxe um grupo de especialistas, então a gente se posicionou o Trends News como um podcast que depois virou videocast com as últimas novidades do nosso mundo em transformação digital. E hoje somos quase 20 especialistas, cada um dentro da sua área de competência, podendo trazer aquele hard skill, o soft skill, ponto de vista de quem está no mercado, de uma maneira muito rica. E a gente até já saiu o spin-off, né? Agora tem o Trends News Talks, que são os podcasts, videocasts temáticos, que você explora um tema específico, porque no nosso ritmo ali, você traz um monte de notícia aqui, ali. Agora tem a oportunidade também de explorar mais a fundo. Essa semana, inclusive, a gente fez um collab com outro podcast, que é um parceiro PPT Não Compila. Trouxemos a embaixadora de computação quântica da IBM e gravamos um episódio muito legal que vai sair depois do South by. Bacana, bacana. E assim, a gente vai deixar os links na descrição aqui, mas assim, o podcast, o conteúdo trago, as discussões são de alto nível ali. Eu posso certificar, tenho acompanhado ali, especialmente nas últimas semanas ali, e assim, a cobertura que vocês têm feito, inclusive, sobre o SX, né, SW24 aqui, que é uma conferência, né, e festival, né, que vai acontecer agora em março, do dia 8 ao 16 de 2024, aqui lá em Austin, né, no Texas. Assim, tem sido incrível. Assim, vocês têm falado, gerado conteúdo nos perfis, inclusive de vocês, e assim, tem para quem, como eu, não estará lá, já consegue experimentar de várias dessas ideias, desses insights que podem vir e que com certeza se consolidarão na conferência. Como você vê, Renato, a importância e o tamanho dessa conferência no mundo de inovação hoje? É um evento global, né, que tem um poder de não só dar norte, mas de definir algumas coisas. Mas como você vê essa importância nesse âmbito aí? Então, eu vejo como um evento único, né? É difícil hoje, no mundo que a gente tem com tantas iniciativas, a gente falar, é o maior, mas ele é muito singular, porque ele começou em 1987 como um festival de música e com o passar dos anos, sempre, aliás, ele não tem, ele é sempre em Austin, agora começou, o ano passado teve uma versão na Austrália, mas ele sempre foi em Austin, todo ano, e começou com música, foi entrando em artes, cinema, aí entrando em inovação, aí entrando tecnologias, e virou um festival que é um monstro, que você tem uma segmentação por trilhas. Então você pode seguir trilhas desde educação, a de música, a de saúde, uma trilha chamada 2050, falando de futurismo, tecnologias de futuro. E o mais interessante de tudo é você fazer um pouco de cada coisa. Eu acho que é um evento muito fora da caixa. Primeiro, que você vive uma cidade, ele não está em apenas um centro, um pavilhão, ele está distribuído por todo Austin, downtown, e vai cada vez mais sendo distribuído ali. É requisito básico você usar os patinetes lá para você se movimentar de um local para o outro, senão você não consegue chegar a tempo. E você vivencia muita gente diferente, como tem trilhas diferentes, e essa diversidade é extremamente rica. Então, dentro do conceito hoje que tem no mundo, né, depois ainda mais da pandemia que a gente citou, essa necessidade de vivenciar experiências, é uma experiência única. Agora, não é porque você não pôde estar lá que você não pode beber dessa fonte. Eu acho que tem, como Trends News, e tem muita gente legal gerando conteúdo, tem que ficar ligado porque tem muita coisa legal acontecendo. Bacana. E o que você espera sobre esses lançamentos, essas novidades ali?
Acho que você lembrou muito bem, né? Que é um festival que ele não inicia talvez com toda essa conotação, mas ele vai ganhando uma roupagem e ganhando uma importância desse cenário, até você classificar ele como um evento único dentro da agenda mundial, né? O que você espera de lançamentos, novidades, algo que dificilmente a gente ainda não está vendo, mas que ali vai se consolidar? Então, eu vou absolutamente de tudo, tá? Mas eu vou dar alguns insights, talvez mais disruptivos. O meu primeiro South by foi em 2019. E eu cheguei lá com aquela vibe de querer mais de tecnologia do que eu já sou especialista. E me deparei com uma trilha de cannabis. Cannabis. Aí eu falei, música, cinema. Ah, essa trilha aqui é divertida, né? Está explicando. Há conexões aqui. Há conexões. Aí eu comecei com um preconceito, para falar a verdade. Fiz até algumas gravações de vídeo ali, fazendo umas brincadeiras. E depois o negócio virou sério, né? A gente viu que o canabidiol virou um produto para medicina muito importante. Eu passei, inclusive, a consumir óleo de canabidiol, é um negócio muito interessante. Então foi um negócio disruptivo e que agora nem tem mais uma trilha específica de canabidiol, porque ele entrou numa trilha de saúde, por exemplo. Mas tem uma trilha do que agora? Psicodélicos. Então, agora tem uma trilha só para isso. O ano passado eu já vi alguns painéis muito interessantes falando do micélio, os cogumelos, do poder deles. Tem um documentário na Netflix que eu recomendo muito para quem quer abrir um pouquinho a cabeça, assistir a respeito, acho que é cogumelos mágicos, alguma coisa assim, para a gente entender que tem muito mais coisa ali no mundo que talvez não esteja sendo melhor utilizada por uma série de preconceitos e rótulos do passado. Perfeito, perfeito. Assim, dá para, acho que pelos exemplos que você nos dá aqui, dá para imaginar um pouquinho da importância e confirmar essa importância desse encontro. E quem assistiu um pouquinho, mesmo que de longe, essa evolução do Cabidiol nesses últimos 5, 4 anos aí, vê a importância que era de algo extremamente preconceito, de muito preconceito, para Sim. uma agenda clara e comum para inúmeros procedimentos, inúmeros tratamentos, inúmeros formas de se ver, inclusive, essa substância dentro da medicina, dentro de vários âmbitos ali dentro da saúde, inclusive brasileira, né? Sim. E pensando assim um pouquinho no mercado de trabalho, né, em transformação digital, né? Aqui na Impulso nós somos remotos desde 2010, quando pouco se falava ainda de trabalho remoto e que a pandemia causou uma aceleração ou falando aí algo disruptivo aí que todo mundo de alguma forma teve que experimentar. Não que seja exatamente a experiência que a gente cultiva desde 2010, mas alguma experiência com trabalho remoto. A gente ouviu falar muito de múltiplas formas, né? De jornadas de trabalho, como os 4 dias da semana, que chegou até o Fantástico, né? E eu gosto sempre de pensar assim, quando alguma coisa chega de tecnologia, de inovação, chega no Fantástico, chega nessas grandes redes, é porque a gente já discutiu, já trabalhou, já errou, já tem um conjunto, né? O próprio ChatGPT é um exemplo disso que recentemente estava no mesmo programa. Recentemente, a gente ouviu falar de alguns termos, né, como o quiet quitting, como o great resignation, e vários outras abordagens, outros comportamentos do mercado de trabalho, das próprias pessoas, em relação à pandemia, em relação às inovações, ao futurismo e tudo mais. Como você vê, diante desse cenário, e pensando, né, nas limitações talvez que a gente tenha dentro do mercado, que as coisas, algumas coisas são muito aceleradas, outras nem tanto, né? Como a inovação ela pode impactar nessas jornadas de trabalho, seja dos líderes, seja dos profissionais de tecnologia, como eventos como esse, como provocações, elas podem impactar essas jornadas? Vivemos num mundo
assim, os acrônimos eu não gosto muito de rótulos, mas a história do mundo VUCA, mundo Bunny, um mundo extremamente acelerado, uma série de incertezas, volátil, tudo numa velocidade exponencial, e ao mesmo tempo, dentro deste mundo, a gente tem conflitos de gerações. Tem gerações muito diferentes que estão convivendo, e quando você fala de ambiente de trabalho, existe um reflexo muito grande. Então, existe as tecnologias que estão impactando em tudo isso, ou seja, o lado hard skills, mas tem um lado soft do comportamento das pessoas que estão levando a essas posturas diferenciadas. E o que a gente, no meu entender, precisa é não querer colocar tudo no mesmo na mesma caixa. Não tem solução. 4 dias de trabalho. 4 dias de trabalho para uma empresa, ou não para uma empresa, para um departamento, para outro. Para outro, pode precisar de 6 de trabalho, para outro, 1 de trabalho. Então, não tem essa. Agora vamos fazer semana de 4 dias de trabalho. Cara, eu tenho uma das empresas do grupo, que é a Suporte 24/7, que trabalha com todo o serviço e projetos de TI, foi também para Anywhere Office 1 ano e meio antes da pandemia. Todo mundo saiu, foi experimentando, e hoje cada um fica no seu lugar, usando os recursos de tecnologia, o pessoal produz muito mais. E eu tenho um técnico que eu tenho certeza que ele tem 2 empregos, mas ele produz demais. Ele produz, que espero que ele não esteja ouvindo hoje, mas ele produz demais. Então ele entrega muito mais do que outros que estão trabalhando, talvez de maneira dedicada. Então não nos importa isso, ele está entregando. Eu acho que a gente tem que pensar um modelo que, primeiro, alinhe os objetivos pessoais dos indivíduos, dos colaboradores, com os objetivos, obviamente, profissionais deles, fazendo a intersecção com os objetivos corporativos. E todo mundo tem que ficar feliz. É a velha história da relação ganha-ganha, que normalmente não acontece. Então vamos lá. Se você trabalhar 4 dias, você vai entregar mais? Então trabalha 4 dias. Não, mas tem que ter essa flexibilidade e entender a solução certa para a necessidade certa. Boa, boa. Eu gosto muito disso. Eu gosto de tentar entender a singularidade dos times, das profissões, das áreas, dos momentos que os times estão. Alguns momentos você tem backlogs mais tranquilos, e alguns momentos você precisa de 6, de 5 dias bem intensos de trabalho, de acelerar algumas coisas. Outros momentos você consegue controlar isso. E qualquer caixa que você se proponha a falar é assim, tem que ser assim, você começa a criar inúmeras outras regras que você simplesmente está engessando, assim como os 5 dias, assim como as 40 horas, as 44 horas, Sim. Que algumas pessoas são críticas, mas se engessam para uma outra forma. Então, gosto muito de pensar assim. E eu acho que está muito relacionado a uma questão que eu quero te trazer, que é, beleza, quando algumas pessoas vão falar de 4 dias, é inovação, é uma mudança disruptiva e tudo mais. O que você tem acompanhado e como a gente distingue, né, na verdade, as reais inovações, o que de fato é inovador, o que de fato é o futuro se consolidando ali, se tornando um presente, ou ruído, ou simplesmente o que está nos distraindo, seja corporações, sejam carreiras, no seu dia a dia. Como que você distingue, como que você instrui outras pessoas aí a distinguir as inovações e os ruídos? Eu gosto muito do conceito de onda e espuma, né? Você separar a espuma da onda. A gente está num mundo, em geral, capitalista, e é o sistema que temos que melhor funciona, está longe do ideal, mas é assim que funciona. E dentro desse mundo, a gente tem toda a mídia que está ali, e ela vive de não da estabilidade, sim das instabilidades. Ela precisa fazer notícia. Isso é uma fórmula explosiva, né? Porque o grande exemplo dos últimos tempos
Vou falar de tecnologia, duas tecnologias de onda e espuma. Metaverso como espuma, inteligência artificial como onda. E o metaverso vai ser onda? Vai ser onda, não tenho dúvidas. Só que da maneira como eles pegaram, virou espuma. Porque o conceito do metaverso é quando a gente não conseguir distinguir o que é o mundo físico do virtual. A gente está aqui numa sessão remota e a gente sabe que está numa sessão remota. O metaverso é quando a gente não tiver certeza se a gente está no mesmo ambiente físico ou não. Isso vai acontecer, mas não tem tecnologia para isso, e não tinha tecnologia. Então pegaram o conceito de gamificação e falaram, isso é o metaverso. Então isso era espuma, isso não é aplicável. Inteligência artificial, ainda mais depois da camada do usuário, ChatGPT, que lançaram, tornando tudo popular, virou onda, caminho sem volta. Esquece, não se sobrevive mais. E falando de futuro do trabalho, impactos enormes. As pessoas têm que utilizar tecnologias como essa, que estão extremamente acessíveis, para repensar a sua posição no mundo, porque o mundo vai continuar mudando e numa velocidade cada vez mais rápida. Aí, raciocínios como esse são bastante importantes e a gente pode fazer paralelos com frases do passado, né? Separar o joio do trigo, era coisa lá dos egípcios, sei lá. Mas você tem que diferenciar. A gente está no mundo digital agora, haja fake news, deepfakes e tudo isso, você tem que saber diferenciar. Se você não sabe por si só, peça ajuda para o mentor, para um colaborador, porque se você tiver com instrumentos, informações erradas, você vai para um lugar errado. Bacana, bacana. E eu acho que você já inicia uma ideia bacana aqui também de como se capacitar. Se você, então, por si só, né, não consegue distinguir o que é um ruído, o que é uma distração, o que é uma espuma de uma onda, de fato, um caminho é você encontrar consultores, mentores, que de fato vão, com a vivência, com a experiência, e inclusive com ações técnicas, vão te ajudar a investir melhor em certo tema, em certo tópico, e esperar algum outro tópico para você amadurecer um pouco mais. Como que as empresas, as organizações, a maioria da nossa audiência são profissionais de tecnologia em posição de liderança, como eles se capacitam para também serem agentes de inovação, não só distinguir entre uma espuma e uma onda, mas eles também estarem prontos para serem um agente de consolidação, de adaptação dentro dessa onda. Olha só, eu vou dar a dica que muita gente vai ter que se informar um pouco mais a respeito. Porque assim como o cannabis lá atrás, muita gente não sabe que existe uma ciência chamada futurismo. Acham que futurismo é horóscopo, que é bola de cristal, que é ler borra de café, e na verdade não. Lideranças de negócios no mundo da era digital têm que entender que existe uma ciência chamada futurismo ou foresight, que você, com base em análise de sinais fracos, fortes, você elabora possíveis cenários de futuro. E aí você consegue separar a onda da espuma, você consegue olhar para dentro da sua organização, olhar para fora, para mercado, e não esperar o futuro, e sim construir aquele futuro que vai tornar a sua empresa perene. É este o caminho. E se quer ir por outro caminho, pode ir, né? Esse é o atalho. Realmente é o atalho. Tem que quebrar paradigma, tem que entender o que é, tem que pedir ajuda, mas não dá para você guiar só olhando pelo retrovisor.
É muita informação, muita coisa acontecendo, é muita disrupção, e se você não estiver atento aos sinais do que estiver acontecendo, você não vai levar a sua organização para o local correto. Bacana, bacana. Assim, e é importante a gente falar disso, Renato, porque quando a gente fala de futurismo, muitas vezes a gente fala assim, simplesmente é especulação. Não, não mesmo, né? É de fato, você traz consolida a informação que é uma ciência e que de fato há estudos sobre isso, há técnicas sobre isso, há estatísticas, há coleta de informações para que a gente consiga distinguir, não depois de ter passado uma onda, não depois de ter algo já ter se consolidado, que era um joio, aí lembrando da sua expressão também, mas a gente conseguir aproveitar aqueles momentos e distinguir algo que pode levar os nossos produtos, levar os nossos serviços para um outro patamar, inclusive distinguindo de concorrentes, distinguindo de outras áreas, transformando, inclusive, a nossa operação. E também ou também ser um pouquinho mais maduro o suficiente para se distanciar ou acompanhar de um pouco mais distante algumas outros ruídos, distrações que podem, inclusive, levar inúmeras iniciativas, produtos e serviços à falência, porque simplesmente foram levados ao burburinho, a muita comunicação, e até você fala, né, a especulação da mídia, que está o tempo todo, né, chutando coisas, talvez ali tem talvez um pouco, porque você quer audiência, você quer cliques e tudo mais, enquanto de um lado existe uma ciência que está validando, que tem informações mais sólidas sobre isso. Faz sentido tudo isso? Total, total. E olha só como as coisas estão diferentes. Eu comentei do podcast que a gente gravou de computação quântica com o PPT Não Compila Well. Ele passou no grupo, até tirou o nome lá, uma oferta. Ele é CIO da United Health, de saúde. E ele passou lá uma oferta. Ele é CIO, engenheiro, cara técnico. Ele recebeu uma abordagem do grupo Boticário. Imagine você que tipo de abordagem que a Boticário estava propondo, qual o escopo que ele estava propondo para o CIO da United Health. Tô pensando aqui em como que o grupo poderia abordar, né? Não seria uma contratação, seria algo diferente, mas eles oferecendo serviços, hein? Oferecendo. Não, agora fiquei curioso. Boticário oferecendo serviços para o CIO da United Health. Que isso? Serviços de banco de dados. Putz. Consultoria de inteligência de banco de dados. Acredita? Mostrando que é muito mais do que só, e que não é só, né? Mas cosméticos, perfumes e tudo mais, né? Aí muito a gente deu uma disso. levantada, eles compraram uma consultoria de banco de dados, de inteligência de dados, provavelmente, né, para o varejo deles, para aplicar no negócio, e deve ter dado certo, dado resultado, e eles passaram a oferecer isso para o mercado. Até eu falei, vamos lá, vamos oferecer cosmético lá para o Boticário, por que não, né? Que bacana. Assim, assim, o mercado está cada vez mais diversificado disso, né? Assim, a gente tem aquela história antiga do McDonald's e tudo mais, que não era o hambúrguer, eram os lotes, era o mercado imobiliário, o maior impacto, e se isso se consolidou lá né, décadas anteriores, hoje a gente vê muito isso, né? Empresas que têm o seu produto inicial, que levaram ela a ser, inclusive, big techs, inclusive, mas grandes empresas de multissetores, e vendo. E eu estou aqui em Goiás, você conhece também muito bem que essa região aqui, onde o agro é muito forte, sim, mas não é só soja, não é só milho, é informação, é tecnologia, dados, né, que você vem captando há anos e anos, que não é só para levar uma colheita melhor, é você trazer todo um conhecimento sobre plantio que vai impactar a Austrália, que vai impactar outras regiões do país. Então, curioso esse exemplo que você traz aí, que vai muito além de simplesmente o produto principal, que talvez muitas vezes para a gente que está de fora é o produto principal, mas que para eles já entendem que de fato não é. Né? Que bacana.
Você ainda fala um pouquinho de IA, para a gente ir fechando a nossa conversa, Renato. E a gente vê, né, que IA, ela de fato, ela já vem moldando múltiplos processos, operações dentro das empresas. O ChatGPT ele torna algo tão importante, não é porque pela tecnologia de fato que ele traz, na minha opinião, mas é pela popularização que ele faz. Então, talvez a gente teria elementos em outros produtos que fariam algo parecido. Mas quando você coloca isso numa assinatura de poucos dólares, quando você coloca uma API disponível para qualquer pessoa minimamente técnica criar uma camada de abstração e consumir o ChatGPT, você faz isso ser de fato disruptivo. De fato, isso transforma com tecnologias que a gente vai encontrar em artigos na década de 60, 70, mas que só tornam viáveis hoje com escalabilidade de cloud e tudo mais que a gente tem hoje. Como você vê que IA, como um todo, né, talvez até além do ChatGPT, está moldando o processo de desenvolvimento de produtos? Como você vê essa, mais do que uma tecnologia, essa área, esse tópico tão universal aí, como ele molda esse processo de desenvolvimento? Principalmente em relação à capacidade e velocidade. São ferramentas que conseguem fazer mais, melhor e mais rápido. Então é isso, independente da tecnologia propriamente dita, a IA não deixa de ser uma linguagem de programação muito avançada, rodando em cima de processadores cada vez mais avançados. Para quem não viu os gráficos da NVIDIA versus Intel nos últimos tempos, o quanto a NVIDIA passou a Intel em valuation de mercado, porque fazendo chips para inteligência artificial, vale a pena ver. O mundo vai se transformando a partir de uma tecnologia que se tornou disruptiva, sim, pelos recursos que tem hoje, e um dos recursos é a acessibilidade e a facilidade de acesso para os seres humanos normais. Daqui para frente é só mais acelerado. Então, esse é um primeiro passo muito importante, mas os outros passos serão exponenciais. Você imagine, hoje a gente fala dessas linguagens que são as chamadas narrow, né, elas são específicas, são modelos de linguagem destinados para alguma coisa específica. Mas estão sendo desenvolvidos outros modelos de uma inteligência artificial geral que tende a ser aquilo que se fala da singularidade, que daqui a alguns anos, 2038, existem previsões da inteligência artificial superar a inteligência humana. Na verdade, ela já supera em vários aspectos, mas aspectos pontuais. Assim como calculadora já em alguns pontos supera os humanos, e isso está acontecendo cada vez mais. Mas o negócio está se fechando e você tem outros recursos. Falando novamente de computação quântica, a computação quântica é um processamento que imita a natureza. Então, você tem uma série hoje de situações que a computação quântica vai permitir, de outros modelos de cálculo que a computação tradicional hoje não permite, porque ela permite vários caminhos, ainda está instável, tem erros, mas você não... Aplicações, já chegando um pouquinho na computação quântica, né, que vão ser muito trabalhadas, questões de roteiros, logística, a previsão do tempo, quando tem muitas variáveis e muitos caminhos, e a computação quântica consegue trabalhar em muitos caminhos ao mesmo tempo. Agora, imagina a inteligência artificial aplicada em cima da computação quântica, com vários caminhos ao mesmo tempo. Aí você vai entrando em conceitos de redes neurais, o sistema, os algoritmos trabalhando como o nosso cérebro trabalha, e você tem também recursos biológicos cada vez mais. Então você está
sob o ponto de vista de futuro, eu acredito realmente que a gente, daqui a uns anos, não vai saber quem é humano e quem não é humano também. Boa, boa. Não, eu acho que a sua resposta traz uma amplitude bacana para a gente entender, assim, o quanto que excede essa criação de conteúdo generativo, por exemplo, e o quanto a gente ainda tem por vivenciar aí nesses próximos anos. Para a gente fechar, Renato, eu sempre finalizo te pedindo ao convidado aqui um conteúdo, ou seja, um livro, um artigo, algo que você gostaria, que está sempre perto de você aí para consumo, sobre o tema, ou até mesmo sobre alguma outra área da sua vida aí que fala, isso aqui está sempre à minha mão. Que conteúdo que você indica para a nossa audiência? Então, eu não indico um conteúdo específico. Eu tenho um conceito de lifelong learning, de aprendizado por toda a vida, e eu acho que o aprendizado de toda a vida, ele se faz por conhecimentos, pílulas de todos os tipos e de todos os formatos. Então, quem está assistindo esse videocast está aprendendo. Quem está no WhatsApp ali está aprendendo. Quem está conversando está aprendendo. Quem está lendo um livro, da mesma maneira. Então, eu gosto muito de consumir conteúdos de todos os tipos. Filmes, séries, livros, podcasts, videocasts. Então, quando eu estou na academia, estou ouvindo normalmente um podcast. No lazer, eu gosto muito de cinema. E falando de futurismo, né, para quem não sabe, um dos pilares de estudos de futuro são os filmes de ficção científica, porque eles exercitam possíveis cenários de futuro. Então, a gente falou de metaverso, né? Tem aquela série da Amazon Prime, o Upload, que para mim é uma das que mais representam o que é o conceito real de metaverso, para quem não está claro, mais ou Fantástico. menos. Fantástica série, inclusive. Agora, de livros, eu sugiro ler os últimos da Marta Gabriel, falando de inteligência artificial, de robôs. Tem uns livros muito interessantes e que ela aperta muito a tecla SAP. Ela pega um monte de conhecimento e ela coloca num storytelling muito agradável, que você acaba absorvendo conceitos muito interessantes. Bacana, bacana. Vou deixar algum desses livros, a descrição aqui no episódio, seja onde as pessoas estejam assistindo, no YouTube, no Spotify. Bacana, e gosto, assim. E também, inclusive, dessa série. Essa série é incrível mesmo, ela é crítica e, ao mesmo tempo, tem vários elementos de tecnologia ali, bacana. Acho que ela está na terceira temporada ali na Prime Videos. Bacana. Como as pessoas, Renato, te encontram nas redes sociais? Em que redes sociais que você está mais presente? Bom, buscar Renato Grau nas redes. LinkedIn é a minha rede principal. Tem o Instagram também, mas também pelo Trends News, né? O Trends News está não só o meu perfil, mas o perfil dos outros especialistas estão ali. Tem o site trendsnews.com.br, nas redes, o YouTube é Trends News Talks, Spotify Trends News, e você consegue, tem o nosso foguetinho ali que está sempre trazendo as notícias. Pode entrar em contato com a gente pelos canais, inclusive, né, quem quiser participar da comunidade do Trends News, a gente deixa aqui o link, se você quiser. Temos uma comunidade que está crescendo bastante, estruturada em grupos temáticos. Então, se quiser participar apenas do grupo temático de inteligência artificial, pode estar ali, ou tem um grupo mais para discussões profundas, que a Ana Flávia Ribeiro, a nossa malvada favorita, lá, filósofa polímata, ela conduz e modera papos mais profundos. Estão todos convidados também, Márcio.
Perfeito. Vou deixar o link, sim, na descrição aí da comunidade. Fiquei curioso. Não conhecia, isso eu estou conhecendo junto aqui e de vocês e vou procurar, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Renato. Eu queria te agradecer pela sua disponibilidade. Imagino que esteja uma correria de agenda aí. A gente está gravando aqui na prévia do evento. Esse episódio sai antes do evento ainda. Então eu fiz questão de conversar contigo e você também deu acesso à sua agenda aí. Então isso fico muito grato, viu? Informação tem que ser compartilhada. Você sozinho com ela não faz nada. Então, eu fico muito feliz aqui. Obrigado pelo convite, Márcio. E a galera pode ficar ligada, não só nos seus canais, mas também nos nossos canais aqui. E vamos interagir, vamos trocar e vamos construir um futuro bom para todo mundo juntos. Fechou. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui até o momento. Se puderem avaliar esse podcast com 5 estrelas, ele vai ajudar, né, o conteúdo do Renato Grau, do Trend News, a chegar. E não deixe de clicar nesses links que estão na descrição. Tem muito conteúdo no Trend News, seja agora conhecendo a comunidade, mas também nos livros da Marta Gabriel. E principalmente ali na plataforma como um todo, que é a Trend News, trazendo muita novidade, inclusive do evento, dessa conferência, desse festival tão importante no cenário global. É isso, pessoal. Até a próxima edição do High Tech.